vocês estão? Tudo bem, galerinha aí da segunda série, animados para mais uma aula ao vivo? Pô, eu tô super animada, professora Jaqueline. E hoje eu tô com uma convidada super mega especial, a professora Arabel. Tudo bem com vocês, pessoal da segunda série? Estamos aqui, como a professora Jaqueline falou, para mais uma aula de matemática, uma aula ao vivo, onde você tem a oportunidade de conversar conosco, tirar as suas dúvidas através do aplicativo, através do YouTube. Converse conosco, mate a saudade de falar com o seu professor, mande aquele abraço, aquele carinho, né? E a gente vai transmitir a sua mensagem aqui. Não esqueça de mandar também as suas dúvidas, caso você tenha aí alguma coisa que não fique muito claro durante a nossa aula hoje, ok? Isso, a gente vai gostar bastante que vocês também mandem as perguntas, para que a gente possa responder um momento também, né? A gente fica um pouquinho mais próximo. E vamos para os recados de hoje, né, professora? Isso, aqueles recadinhos que a gente não se cansa de fazer, para que você não tenha nenhum prejuízo, não tenha suas atividades acumuladas e consiga fazer tudo dentro dos prazos que os seus professores estabelecem, tá? Lá no Classroom, não esqueça de acessar o link da presença e preencher as atividades ali do link da presença, enviar e concluir aquela atividade, para que a sua presença seja computada, certo? Você que nos acompanha só pela televisão, perceba e acompanhe que a sua escola tem lá um calendário, né, com datas para que você retire as suas atividades e também as devolva para o seu professor poder fazer o acompanhamento do seu aprendizagem, né, professora Jaqueline? Isso e mesmo. também computar a sua presença. E outra coisa, se você vê lá, que você que tem acesso ao aplicativo ou está vendo o Classroom e tem o recadinho do Meet lá no mural, participe, abra sua câmera, tire suas dúvidas, converse. Isso é muito bom, rever os colegas e o seu professor. E outra coisa, a próxima aula vai estar disponível no YouTube e no Classroom. Fiquem tranquilos, porque agora é aula de matemática. E também, eu já estava esquecendo, professora. Oi, Natan, tudo bem contigo? Esse é o nosso intérprete aqui também, que faz um trabalho fantástico conosco. Então, espero que você... E o que nós vamos estudar hoje, professora? Ou melhor, o que nós vimos anteriormente, professora? Na aula anterior, já foi trabalhado com vocês a função trigonométrica seno, que aparece de uma maneira um pouco diferente. Ela tem alguns parâmetros aqui que você não estava acostumado a ver. A, B, C e D. O que são esses coeficientes e o que eles vão fazer dentro dessa função, né? O que eles alteram, como que eles se mostram nessa função. Isso vocês viram na aula anterior. Na aula de hoje, a gente vai dar uma aprofundada nesse conteúdo. Você vai fazer um pouco mais de exercícios e vamos reforçar qual é a função, a finalidade de cada um desses coeficientes nessa função seno, né, professora? Isso. Então, a gente já viu, né? Até a gente estudou ali a questão das marés, lembra da aula anterior? Então, a gente vai ver essa função. Mas antes, eu quero mandar um abraço para o Murilo, de Realeza, da Escola 12 de Novembro. Um abraço aí. E também o Adriano, do Colégio Polivalente, está pedindo um salve. Salve aí, Adriano. Temos aqui pelo aplicativo também a Pamela Oliveira dos Santos, do Colégio Estadual Machado de Assis, Ortigueira. Manda beijo para a minha professora Claudirene de Castro. Um beijo, professora, da sua aluna. E vamos relembrar o ciclo trigonométrico, viram? Lembra que a gente viu já várias aulas, a gente está estudando ciclo trigonométrico, então vamos relembrar. O que é esse ciclo trigonométrico? É uma circunferência, tá? E ela foi definida que o raio dela sempre vai medir 1, tá? Uma unidade. Não é 1 centímetro, não é 1 metro, não. É uma unidade. Então, o raio vai medir sempre 1, tá? Então, a partir disso, a gente tem como definição que o valor máximo que vai ter é 1, e o valor mínimo que vai ter no ciclo trigonométrico é 1 menos 1, né, professora? Isso, e a gente vai começar a aula de hoje relembrando um pouco da função seno, para que você tenha mais confiança, né, mais segurança, e para entender o que vai acontecer quando aparecem aqueles parâmetros, aqueles coeficientes que a gente já falou no início da nossa aula, tá? Então, reforce bem como é o comportamento da função seno, o gráfico, os valores, para daí a gente poder complementar com a função daquele jeitinho diferente que você vai continuar vendo hoje. Opa, o nosso quiz, o primeiro quiz. Animados aí para responder? Participem!
Em quais quadrantes do ciclo trigonométrico o seno é positivo? Veja bem, eu comentei, a professora Araújo também. Lembra lá, o valor máximo é 1, o valor mínimo é 1. Ela mostrou ali onde fica o seno. Ó, já estou dando as dicas aí para vocês. Vocês viram lá que estava dividido em 4 partes, né? Então, letra A, primeiro e terceiro quadrantes. Letra B, segundo e quarto quadrantes. Ou letra C, primeiro e segundo quadrantes. Vão respondendo aí no aplicativo aí. Letra A. Vão participando. O tempo já está correndo aqui, hein? E, enquanto isso, eu vou mandar um recado para o Jonathan Henrique Machado, do Colégio Estadual do Campo. Ô, galerinha do Campo participando em peso Tão nas legal, aulas de muito matemática. bom quando vocês participam com a gente. De Palmeira. Manda um beijo para o meu colégio. Estou mandando um beijo aí para o colégio. Meu nome é Péricles, sou do Colégio Geocondo de Imbituva. Manda um abraço para Imbituva. Oi, Imbituva, um grande abraço para vocês. Karine, do Colégio Estadual do Paraná, manda um salve. Estou mandando um salve aí para o Colégio Estadual aqui de Curitiba. Isso mesmo, o tempo está correndo do aplicativo. Vocês têm mais alguns segundinhos, quase acabando aqui, professora Jaqueline. Dá tempo de mais um recadinho. Opa, então Luciano Schmitz, do Colégio Estadual Nova Esperança, de Nova Esperança do Oeste, ela disse que estava numa ansiedade para a aula ao vivo. Acabou a tua ansiedade. Já estamos na aula viva aí, a todo vapor. E acabou também aqui o tempo para responder o Cris. O nosso resultado já está aqui. Daí. 53% de vocês que participaram pelo aplicativo acertaram a resposta. Parabéns, que legal. Mas ainda tem alguns, professora Jaqueline, que se confundiram aqui nos quadrantes. Vamos ver a resposta e a explicação dessa proposição, dessa pergunta? Vamos sim. Então, a resposta correta é a letra C. Primeiro e segundo quadrantes. Mas por que a letra C? Porque tem alguns que confundiram aí primeiro e terceiro, segundo e quarto. Ou os quadrantes pares, né? Podia ser também. Então por que a gente está em primeiro e segundo quadrante? Então vamos acompanhar aqui. Sempre quando você faz a leitura do ciclo trigonométrico, você faz essa leitura no sentido anti-horário, ao contrário dos ponteiros do relógio, tá? Então aqui é o zero, que é a origem. Então, você vai lendo para lá. Então, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante. Então, veja que os dois primeiros quadrantes ficam na parte superior do ciclo. O terceiro e quarto quadrante fica na parte inferior. Então, a parte superior vai ser positivo. Isso. E como o seno é representado no eixo vertical, aqui é o seno, lembra lá que a professora Arabella explicou? Então, aqui é o seno. Então, no primeiro quadrante e no segundo quadrante, o nosso seno é positivo. Então, se eu calcular seno de 120, o resultado vai ser um valor positivo. Agora, se eu calcular seno de 300 graus, por exemplo, o resultado disso será um valor negativo. Entendido, galerinha? Então, para confirmar, primeiro e segundo quadrante, a função seno, o valor do cosseno é positivo. E por que a professora Jaqueline está falando aí de seno de 300 graus, valores negativos? Da onde que vem esses valores? Lembra aquela tabelinha dos arcos notáveis, que tem aquela musiquinha, né? Então, ali são valores de arcos que estão no primeiro quadrante, 30, 45, 60, certo? No primeiro quadrante é positivo. Quando você faz quando você rebate os pontos dos arcos nos outros quadrantes, você vai ter os arcos côngruos, que você vai ter a redução ao primeiro quadrante, você tem que levar em consideração a posição desse arco, né, o quadrante em que ele está, para colocar ele equivale a quem no primeiro quadrante e ajustar o sinal, ok? Isso são detalhezinhos da função seno no ciclo trigonométrico, da função cosseno e da função tangente. Tá? Vamos para frente? Vamos. E aproveitando aqui, tem uma dúvida, professora, bem essa aqui. Ai, ó. que bom. A Luciana Schmitz está perguntando assim, a mesma que ela que estava só para nossa aula. Por que tem que ser no sentido anti-horário? Tem alguma regra específica? O porquê mesmo não, mas essa é uma definição. Uma convenção, né? Como foi convencionado que a nossa leitura é no sentido contrário do movimento dos ponteiros do relógio, então toda a nossa convenção foi assim. Então, em qualquer lugar que você vai, qualquer parte do mundo, se você clica, por isso que as calculadoras, se eu digito aqui seno de 30 graus, aparece 0,5 o resultado. E isso tem que ser padrão, porque se não existisse essa padronização, imaginou, cada um ia achar um valor diferente. Daí seria impossível fazer os cálculos. Então, porque essas funções são usadas no nosso cotidiano, né? Então, por isso, é uma convenção, e né, a gente não sabe exatamente a data, mas é colocado assim. Então,
O sentido positivo é o anti-horário e o sentido negativo é o sentido horário. Então, o ângulo, daí a gente lê assim, menos 30, menos 45 daí. Tudo bem, Luciano? Também tem uma perguntinha aqui. O Jonathan, ele está perguntando por quê. O Jonathan Henrique, ele fala assim, por que de 90 em 90 graus, né? Porque a circunferência ela tem 360 graus, foi dividida em 4 quadrantes, 4 partes iguais, e vem toda aquela história de frações, né? Em 4 partes iguais, 360 divididos por 4, cada quadrante tem até 90 graus, certo? Beleza? E aí tem uma pergunta assim, o Thiago Fernandes, ele não colocou a cidade, está perguntando, e a tangente é o quê? A tangente que a gente já estudou e vai estudar novamente, ela é colocada no eixo paralelo ao eixo do seno. Então, a tangente é o resultado é uma razão trigonométrica da divisão do seno pelo cosseno. E ela é representada aqui, ó, fora, paralela, né? Passando pela origem, pelo 0 grau ou 0 radiano, e pelo 180 graus, o pi radiano. Então, ela é paralela ao eixo dos senos. A gente já estudou, mas a gente vai continuar estudando. Próxima, já um spoiler. Isso aí. Próximas aulas. Não perca as próximas aulas. Tá bom? Vamos para frente. Vamos lá, professora. O gráfico da função seno, então. Esse gráfico é aquela funçãozinha que você já está acostumadinho a ver, né? A função simples. Por que não aparece o A, não aparece o B, o C e o D? Porque eles vão ter valores específicos. Pense, o A está envolvido numa soma. Para não aparecer esse valor precisa ser 0. Mais B. O B estava envolvido numa multiplicação, é B vezes o seno. Na multiplicação, para que o valor não apareça, ele tem que ser 1. Então, aqui eu já sei que o A é 0, o B é 1. Depois, aqui, o seno de x, o que você tem no que nós vamos ver hoje? Seno de CX mais D. Novamente, uma multiplicação e uma soma. Então, o C vai ser 1 e o D vai ser 0. Então, não é que aqueles parâmetros não existam aqui. Eles têm valores específicos para isso, tá? Aqui a gente colocou o desenho do gráfico desse seno para que você relembre aí qual que é a trajetória, né, dos valores. Aqui no eixo vertical, a imagem da função seno, que é aquele raio do ciclo trigonométrico. Então, nada está desconectado, tá? Você vê na circunferência de um jeito, você vê no plano cartesiano de outro. Então, o valor máximo dessa curva, que se chama senoide, é 1. E o valor mínimo dessa curva é menos 1. E aqui, ó, nos intervalos entre essas curvas, os valores dos arcos que fecham os 360 graus ou os 2π radianos, que é o tamanho da circunferência. Certo? Então, essa é a curva chamada senoide, né? Há uma dica, a senoide do seno de x sempre vai começar na origem. Sempre vai começar na origem, porque daí quando a gente mistura com o cosseno, pode ser que vocês tenham um pouquinho de dúvida. Então, uma dica aí, sempre parte da origem, a seno de x, tá bom? Então, lá, ó. Então, vamos relembrar os valores do arco? Então, a gente já viu, arco 0, o seno de x é 0. Por quê? Lembra que eu acabei de falar que começa na origem? Por quê? Porque o 0 está aqui na horizontal. Horizontal é cosseno, e o seno é na vertical. Então, como o 0 está aqui, então o valor do seno é considerado 0. Seno de π sobre 2, ó, π sobre 2 é o 90 graus em radiano. Era isso que eu ia pedir para a professora reforçar. O que é esse π sobre 2? Aonde que entra esse π, esse valor aí? Por que não é mais 3,14? Porque agora a gente está falando de medidas de arcos, e lá naquela transformação de graus para radianos, você tem a relação que os 180 graus é igual a π radianos, né? Então, vamos fazendo umas continhas rápidas para você encontrar o valor aqui. Porque, às vezes, o radiano deixa você um pouco confuso, ele vai trabalhar com a fração, e às vezes você não entende, talvez você se perca nesses valores. Faz uma transformação rapidinha, não esqueça que o π vale 180 graus, trabalha em grau dentro da sua cabecinha, faz as contas que precisam, que você vai conseguir responder. Então, tá. E daí, então, π sobre 2 radiano, como a professora frisou, 180 graus dividido por 2 é o nosso 90 graus. O π é 180, então, veja bem. Então, nos valores 0, π, 2π, vai ser a função, desculpa, a representação horizontal. Então, não tem o seno ali representado. Então, nesses valores, nesses 3 valores, o seno vale 0.
O π sobre 2 está acima, primeiro e segundo quadrante. Lembra que a gente viu o sinal da função do cosseno, desculpa? Então, ele está acima, então é positivo. Então, é mais 1, que é o valor máximo, né, que nós temos. E o valor mínimo é menos 1. Preenchendo a tabela, nós temos esses valores. E visto aqui, né? Ó, π sobre 2, 1, π, 0. Então, a tabela conversa com o gráfico conversa com a tabela. Tá? Tenha sempre esses instrumentos para você poder se auxiliar. Continuando lá, professora Jaque, 3π sobre 2, que é os 270 graus, menos 1, olha, ele rebateu aqui para baixo. E fechando o círculo, os 2π, que são os 360 graus, que é 0. Tá? E o 0, né? Porque como o valor é 0 aqui, então a gente marca no eixo OX ou eixo das abscissas. Ok? Tem um comentáriozinho aqui que eu quero ler, do Péricles Borgo. Não sei o que são os significados de A, B, C, T, D da função seno e tenho dificuldade em exercícios. Hoje a gente vai estar retomando qual é a finalidade desses parâmetros e o que eles fazem, como que eles atuam na função seno. Eles vão mexer aqui, ó, na disposição desse gráfico, tá? Lembra que a professora Jaque falou na aula anterior dos movimentos periódicos, né, que você enxerga aqui? Então, esses movimentos periódicos, maré alta, maré baixa, ela tem uma oscilação. E isso tudo vem desses parâmetros, uma hora para cima, outra hora para baixo. E já a gente consegue, tomara, que tirar essa tua dúvida, esclarecer, e se ainda ficar alguma coisa, pergunte de novo para nós. Isso mesmo. Estamos adorando as perguntas de vocês. É isso mesmo que a gente quer, que vocês perguntem, tirem suas dúvidas. Claro, pode continuar mandando os beijos e abraços, mas as dúvidas também é fundamental e isso enriquece a aula, né? Ó, então, tem mais uma coisa bacana aqui, ó, que é Oliveira Santos, que foi perguntado para ela aqui, o pessoal perguntou se estão acompanhando as aulas e anotando as dicas. Ela disse que sim, que está acompanhando e está conseguindo anotar as dicas. Isso mesmo, pessoal. A gente vai dando aqui, lembra que a gente está aqui, ó, relembrando coisas que vocês já viram sobre o seno e que vale a pena reforçar e você fazer uma anotaçãozinha aí. Então, lá. Então, o período da função seno. Então, aqui, na realidade, ela tem mais de uma função seno desenhada. A função seno, lembra que eu dei a dica que começa no 0? Porque seno de 0 é 0? Então, aqui eu tenho uma função. Aqui eu também tenho. Porque o domínio que a gente está vendo aqui, a gente não precisa... Lembra que eu falei que se a gente pegar no sentido horário é negativo? Ó, o ângulo aqui negativo, menos 90 graus, né? Menos π sobre 2. Então, a gente pode trabalhar com arcos positivos ou arcos negativos. Então, eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho, né, o período, né, que está marcado aqui 2π radianos, e eu tenho a minha senoide aqui. Isso aqui é infinito. A gente só delimita no gráfico uma parte da função, mas ela vai se repetindo. Por isso que nós chamamos ela de função periódica, né, professora? Isso aí. Vamos para frente aí, ver o que vem? Um quiz, tá? Prestou atenção na explicação da professora Jaqueline hoje, tá? No que ela acabou de falar sobre o período? Visualizou bem aquele gráfico ali? Então, qual a melhor definição de período na função trigonométrica? Letra A, é o menor intervalo de tempo de uma repetição. Letra B, é o crescimento da função. Ou letra C, é o decrescimento da função. E aí, vamos lá respondendo, veja suas anotações, pergunte para alguém que esteja aí assistindo a aula com você, ou acredito que você mesmo tenha prestado bastante atenção e vai conseguir responder aqui. Enquanto isso, aqui eu vejo, eu acompanho o andamento e o tempo está correndo. Isso. É bem rápido esse quiz. A, B ou C. Enquanto isso, o Pedro Henrique, do 2º Médio A, do Colégio Maria Lopes, está acompanhando nossa aula lá de Almirante Tamandaré. O Kaique Lira, do Colégio Estadual Marechal Costa e Silva, de Cidade Gaúcha, né? A professora Caroline, do Colégio Estadual Gabriela Mistral e do Guaíra. Eu era professora do Colégio Guaíra. Mas diz que está ligada nas nossas aulas. E o Leonilson Fandres, bom dia, manda um abraço para mim e para Nova Laranjeiras. Um abraço para você, Leonilson, e para Nova Laranjeiras. E aqui o tempo do quiz esgotou. Vamos ver qual foi o resultado? Maioria, 75% respondeu, que é a letra A, menor intervalo de tempo de uma repetição. Tem um pessoal ainda achando que é o crescimento de uma função e pouquinhos, né, bem poucos, achando que é o decrescimento. Então, vamos esclarecer direitinho qual é a resposta certa aqui.
é o menor intervalo de tempo de uma repetição. Lembra que a gente falou de movimentos cíclicos, periódicos, e é a circunferência. Então, ela vai continuando, o movimento continua, ele se repete N vezes, né? Infinitas vezes. Tem uma explicação bem legal aqui para isso. Aqui a gente colocou um gráfico do seno um pouco maior, onde você pode perceber a repetição do ciclo, a repetição desse período. Começando no zero, passando pelos 180 graus, descendo lá os quadrantes de baixo. Ó, se você juntar aqui, ó, essa curva com essa, não fecha uma circunferência? Encaixa uma circunferência. O gráfico está ali mesmo, exatamente. O gráfico está ali. E aqui fechou os 360 graus e ele retorna a repetir. Então, são movimentos cíclicos e repetitivos, tá? E o menor intervalo é aqui, ó, um para baixo, é um para cima, um para baixo. Pronto. Agora, de novo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, o menor intervalo de tempo foram os 360 graus ou 2π radianos. E até aproveitando o gráfico aqui, tem a dúvida da Juliana Pereira, do Colégio Estadual do Paraná. Não entendo muito os radianos. Dá para fazer em graus esse gráfico? Dá, sim. O padrão nosso, que você vai ver nos livros, que você vai ver nas nossas aulas, a gente usa o radiano por causa de questão de cálculo, que quando você trabalha com a radiana, você consegue somar e subtrair mais rapidamente, porque daí sim o π se torna 3,14 e você consegue trabalhar melhor na questão de cálculos. Mas você pode tranquilamente fazer, em vez de 0 e π, 2π, você pode escrever 0, 180 graus, 360, aqui é 720, né, porque é o 4π, sem problema nenhum, tá, Juliana? Outra dúvida, aqui que estava perguntando aonde que a gente usa seno e cosseno, né? Aqui, a Fernanda Riso, de Piraquara, ela estuda no colégio João Batista Vera. Professores, eu posso usar o seno e cosseno para outras coisas? Sim, além de você ter visto lá a questão do movimento da maré, que a gente fez uma modelagem e é seno, tudo que envolve periodicidade. Por exemplo, a questão das marés, a questão, por exemplo, a pressão arterial nossa é um movimento cíclico, é também feita a modelagem usando cosseno. Corrente alternada, a eletricidade também usa seno e cosseno, tá? Movimento harmônico, que é o movimento do pêndulo, né? Esse movimento também é feito modelagem e é calculado, né, para quem trabalha com isso em física, com a questão do seno e do cosseno. Então, a modelagem do movimento, da intensidade de corrente elétrica, né? Essa corrente que nós recebemos, quando a gente aperta ali, a nossa corrente é alternada. Por isso que ela tem essa cara, por ser alternada. Então, ela vai alternando picos positivos e negativos, positivo e negativo. Isso é sem fim, tá? Então, é o movimento, né? Por isso que a gente chama de corrente alternada. Se fosse corrente contínua, ela seria assim, uma reta, como uma função constante, mas ela é alternada, então é seno e cosseno, beleza? Quero ler 2 recadinhos aqui bacanas. Um é do Jonathan Henrique, que participa muito no aplicativo. Ele é do Colégio Estadual do Campo de Pinheiral de Baixo, Palmeira, Paraná. Palmeira não é a cidade da professora Giane? É, sim. Então, e ele disse que ele não consegue realizar os gráficos da função. Qual é a dica que nós temos para ele? A dica é lembrar sempre que o seno começa no zero e o máximo e o mínimo que essa curva, que essa senoide vai alcançar. No máximo até o 1 e no mínimo até o -1. Não tem segredo. Essa curvinha aqui, se ela não ficar perfeitinha, redondinha, não tem problema. O importante é você entender os limites. O cosseno também vai ser assim, do 1 até o -1. Só que ele não começa no seno, não começa no zero. Ele vai começar aqui para cima, tá? Vamos para lá. Então, lá. Então, função trigonométrica, como a gente já colocou, ela tem esses parâmetros, né? O A, o B, o C e o D, né? Que a professora Arabel já colocou. E aqui só para a gente fazer um fecho, né? Dessa revisão, na realidade, que a gente está trabalhando aqui do seno. Então, a função seno é um caso particular de função do tipo trigonométrica, né? Que a professora Arabel tão bem explicou. O domínio de qualquer senoide, quer dizer, para construir o gráfico é aquilo que eu falei, não é só valores positivos, a gente pode pegar valores negativos, então qualquer valor real, tá? Então qualquer valor real. A gente usa o radiano, mas como veio a dúvida, pode ser em graus. E a imagem, a gente, como novamente confirmando aí, como a imagem é no eixo OY, o valor máximo
e mínimo serão -1 e 1. Então, o seno varia de -1, então não existe seno que dá resultado 2, por exemplo, ou que dê resultado -3. Não existe, tá bom? E um exercício aqui justamente sobre isso, sobre imagem e período. Eu tenho uma função 5 menos 3 vezes seno 3x menos π. Então, veja que aqui eu tenho os parâmetros A, B, C e o D aqui, que é o menos π. Conjunto imagem, acabei de falar. O valor para seno é de -1 até 1. Aqui, ele vai continuar sendo de -1 até 1? Não sei, porque agora eu tenho parâmetros ali na frente do seno. Diferenças aqui, né? Eu tenho a multiplicação e tenho uma subtração. E o período? A gente falou várias vezes sobre o período, que é o tempo que o seno vai crescer e diminuir. Enquanto vocês vão tentando, quebrando a cabeça e tentando resolver, a gente vai ler mais uns recadinhos aqui que vocês estão com tanto carinho aí mandando pra gente. Então, a Jaqueline Straspasson, minha xará aí do Colégio Elvira Corrêa de Sá, lá da minha cidade, de Ponta Grossa. Eu sou pontagrossense. Então, lá um beijo especial, inclusive, para minha cidade e para o pessoal do Elvira Corrêa de Sá. O Alceu Fernandes, do Colégio Visconde de Guarapuava, em Guarapuava, aqui, né? Também perto aqui da região aqui dos Campos Gerais. E a Vivian, do Colégio Dário Veloso de Londrina. E ela está pedindo também um salve para a professora de matemática dela, que é a professora Márcia. Então, Vivi, Márcia e toda a galerinha aí de Londrina, um abraço. Aqui tem um recadinho para nós, Jaqueline. Opa! O Iago Giroldo, ele está dizendo que a aula está muito legal. Parabéns às professoras de hoje na aula de matemática. Muito obrigada e continue participando sempre, tá bom? Vamos lá para a correção do nosso exercício? Ou vocês, se não tiverem um tempinho, resolvem junto com a gente, né? Conjunto imagem. Então, a gente já viu ali que o conjunto imagem ele vai variar do 1 até o -1, eixo Y, pessoal. Então, o valor máximo é 1. E aonde que eu vou colocar esse 1? É o valor do seno. Então, é o valor do seno, é o seno disso aqui. Isso aqui é um arco, né? Aqui na parênteses tem representação de um arco. Esse valor é 1 no máximo, tá? No máximo. Então, fazendo as continhas aqui, -3 vezes 1, -3, com mais 5, 2, né? Então, o valor mínimo do nosso arco só chega a -1. Fazendo de novo as continhas, regra de sinal, menos com menos, 3 vezes 1, 3, mais 5, 8. A imagem já deu um pouquinho diferente, está vendo que ela não chegou no 1 e no -1? Né? Deu bem diferente. Vamos para a próxima. E por que essa diferença? A diferença vai acontecer por causa dos parâmetros, certo? No período, nós temos aqui o período da função seno, que é 2π, e vamos dividir pelo módulo de C, visto na aula anterior. O módulo de C é 3, então o nosso período é 2π sobre 3, 2/3 de π, como você quiser. Vamos lá. Então, sempre só para confirmar aqui do período, então o período é 2π radianos se a função é só, se o parâmetro do x é 1, tá? Então, é o parâmetro especial que a professora Arabel já explicou. Se o parâmetro for diferente, né? O que é parâmetro? Esse número aqui, a letra que a gente está chamando de C. Esse é o coeficiente aqui do x. Então, sempre a dica, o período é o inverso desse valor, 2π dividido por esse valor. Tá ok, gente? Então, vamos lá. Então, aqui tem a representação, a gente já viu esses parâmetros, mas é bom sempre estar, né, professora? Isso. Reforçando, né, porque é algo diferente para vocês. Então, o A, que é o primeiro coeficiente ali que vai somar ou subtrair, então ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma verticalmente para cima. Foi o que aconteceu agora com a imagem. Você viu que a imagem mudou de 2 para 8? Em vez de -1 e 1, foi de 2 a 8. Né? Então, ela faz esse movimento aqui, ó, a senoide é a mesma. Aqui é o normal, né? Original. Aqui somando 2, aqui somando 4, se for aqui, né? Então, ela faz esse movimento, ela se desloca verticalmente. Se for o B, ela vai ampliar, ela vai aumentar esse pico aqui, ó, essa altura, esse cume. A gente chama isso lá em física de amplitude da onda, né? Então, aqui a amplitude fica maior, né? Então, a função seno, ó, é essa em azul aqui, ó. E essa função aqui é uma função que foi rebatida, que é 1/8. Então, veja que
vamos dizer assim, que a amplitude aqui ficou menor. E ela também dá a sensação de que ela dá uma espremida na função. É como uma montanha, né? Aqui é um montinho, aqui é um monte, aqui já é a montanha. Eu brinco assim porque é mais fácil da gente gravar o gráfico, tá? É tudo brincadeira, tá bom? Aqui o parâmetro C, ele vai ampliar o período da função, caso C seja menor que 1, o módulo de C, ou vai espremer, vai comprimir, caso esse módulo de C seja maior que 1. Então, aqui eu tenho a função original, aqui eu tenho a função original, ó. Aí aqui eu tenho uma função exprimida, tá vendo? Um gráfico exprimidinho, e aqui um gráfico mais ampliado. Foi isso que quem define isso é o parâmetro C. E na função comprimidinha ali, que é π sobre 2, ó, veja que o desenho da função é sempre o mesmo. Então, por isso que a gente chama de ciclo período, ó. Então, aqui, ó, subiu, desceu, ó. π sobre 2 é a da 4x, tá? Porque como é 2π dividido por 4, simplificando fica π sobre 2. Então, ela tem isso aqui. Então, essa onda aqui é mais curta do que a outra, tá? Então, isso também a gente fala em o som, né? Alguém perguntou seno e cosseno. A onda sonora é medida em seno e cosseno, tá bom? E o último parâmetro é o D. O parâmetro D, então, ele vai transladar. Você viu que o parâmetro A, coloca o gráfico começando um pouco mais para cima ou mais para baixo. E o parâmetro D, ele vai fazer esse translado, essa alteração na horizontal, né? Então, aqui a função original começando, ó, função seno de x, começando no 0. Essa outra função aqui, ó, que ela tem um menos π sobre 2, ela já começou aqui, ó, no π sobre 2. A outra função que tem um mais π, ela começou para cá, ó, no menos π. Tá? Então, é esse deslocamento na horizontal. Beleza. E lembrar, né, como a professora já falou, né, da questão do período, né? Então, aqui, ó, essa função 4 mais 2 seno de x alterou a imagem. Lembra lá? Do 1 e menos 1. E aqui a função, né, original. E vamos para o nosso quiz, galerinha. Estão animados para responder no aplicativo? Respondam lá, hein? Observando os gráficos das funções seno de x e 4 mais 2 vezes seno de 2x mais π, é certo afirmar que, letra A, o gráfico foi comprimido verticalmente, ou o gráfico foi comprimido horizontalmente, ou o gráfico foi transladado 2 unidades acima. E aí, a partir da nossa explicação? A, B ou C? Esse quiz está relacionado com aquele gráfico anterior. Você tinha lá a função f, que era seno de x, e a função g, que já tinha os parâmetros ali. Lembrando daquela imagem, o que você percebeu na função da função g? O gráfico espremeu, aumentou, achatou, o que aconteceu? Né? Vamos usar esses termos aí para você conseguir lembrar do desenho daquele gráfico, tá? O tempo correndo aplicativo aqui, tem algum recadinho? Tenho sim, tem a Ana Júlia Simeone do Colégio José Guimarães de Cianorte, a galerinha aí do Norte está em peso também. O Murilo de Realeza, ele queria dar um parabéns para todos os envolvidos nas gravações. Obrigada, eu também, Murilo. Não é só nós aqui, tem toda uma equipe aqui, os seus livros, os técnicos, as meninas do aplicativo aqui, uma galera aqui que merece também todo o nosso respeito e consideração. Esgotado aqui para nós no aplicativo. Vamos ver o resultado? Vamos. A resposta está correta? Resposta aqui pelo aplicativo, a maioria a maioria marcou a letra B, que o gráfico de G foi comprimido horizontalmente. E é isso aí, vocês acertaram. O gráfico ficou um pouquinho mais espremido, não é mesmo? Veja ali a explicação. Aqui a função normal, bem aberta, ó, no seu período normal. E o gráfico da função G foi comprimido. Ele deu uma diminuída aqui, tá? Juntou um pouquinho. E o período também diminuiu. O período ficou em π, né? Diferente daquele, caiu pela metade. Ó, então a dica, eu estou dobrando o x, como o período é o inverso, então divide por 2, metade. Se fosse 3x, divide por 3. Essas dicas são bons, às vezes quando você quer lá, precisa responder rapidamente, assim, ele ajuda bastante, né? A entender o porquê que aumenta, comprime a onda ou a onda é mais dilatada, né? Isso, mas nesse exercício aqui de gráfico também, veja que todas essas dicas que nós demos para vocês, que fomos falando durante a aula, é para você fazer análise gráfica, certo? Então, aqui o gráfico apresenta todos os valores para você, apresenta uma função seno, porque está passando pela origem, né? E você tem 3 alternativas. Será que esse gráfico está representando a letra A, y igual menos 2 vezes cosseno de x? Letra B, y igual 2 vezes seno de x? Ou na letra C, y igual a 2 vezes o seno de 2x. E se né? vocês Esses parâmetros aí, o que acontece?
não saiu ninguém para cima e para baixo, ou seja, o A é 0, ele não aparece ninguém aqui. Então, é do B para frente que a gente vai entender, tá? E olha, vocês viram que a professora já deu a dica, hein? Ela já disse agora há pouco que essa função é isso, porque parte do ponto 00. A professora Arabel está muito boazinha com vocês, hein? Ela já está dando a resposta para vocês, Já eliminei a resposta. Então, vamos fazer junto, pessoal, analisar todas as questões? Bora lá. Então, o f de 0 elimina a alternativa A, porque o cosseno de 0 não é 0, o cosseno de 0 é 1. O f de π sobre 2, que também aqui mostra 0, elimina a alternativa B, porque seno de 0 é 1, vezes 2 é 2. E aqui está marcando no 0. Né? E isso, professora, já vai casar exatamente com a dúvida da Fernanda. Fernanda também está participando bastante, hein, Fernanda Riso? Se eu fizer alguma conta do seno e cosseno, eu consigo confirmar o resultado usando a prova real? É isso que a professora Arabel acabou de fazer. Então, olhando no valor aqui, ó, cosseno de 0 é 1, não é 0. Então, já confirmamos por que eliminou a primeira. Então, veja aí, ó, justamente a dúvida da aluna, a professora Arabel acabou de tirar essa dúvida. Tomara que você tenha entendido. E o Jonathan, esse gráfico passou do 1 e do menos 1 por causa do parâmetro 2. Tá vendo que tem esse 2 multiplicando? Então, se o valor do seno é 1, 2 vezes 1, 2. Se o valor do seno, do ângulo, é menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, tá? Então, aqui a alternativa que vai ser a alternativa certa, por eliminação, e os parâmetros aqui analisados. O período P, tá vendo aqui, ó, o período é π. Então, daqui eu tiro o valor do C. Se 2π sobre C é igual a π, eu tenho que o valor do C vai ser... Você voltou. Opa, desculpa aí, gente. Erro da valor pecinha. Do C é 2. E é o que acontece aqui, ó. Isolando aqui, né? Passando o C para cá, corta os π, sobrou 2. Beleza. Para frente. Vemos aqui, ó, pegamos o valor π sobre 4. Π sobre 4 é igual a 2, onde está aqui, ó, né? A metade. Π sobre 4, que é 45 graus, certo? Não me engano. 2 vezes π sobre 4 é igual a 2. Para frente, para a gente mostrar a continha, esse B, isolando aqui, ó, trocando os valores, aqui fiz a simplificação. Π sobre 2, 90 graus, é igual a 2. Então, o B vezes o 1, que é o valor do seno de 90 graus, é igual a 2, da onde que eu tenho que o B vale 2. E aí você conseguiu analisar a resposta certa, certo? Que é a letra C. Mais um quiz aí, para ir finalizando essa ideia de ciclo e de períodos, são fenômenos periódicos. Perguntaram várias vezes se era só na matemática, se é só em gráficos, que a gente trabalha com seno e cosseno. É tudo que envolve movimento periódico. A temperatura do corpo é um fenômeno periódico? O deslocamento de um corpo é um fenômeno periódico? Ou o movimento do Sol é um fenômeno periódico? Vai respondendo aí que o tempo já está correndo aqui no nosso quiz. Enquanto isso, Vitória Santana, Colégio Estadual do Leonardo da Vinci, 2, Vizinho, Paraná. Um abraço. A Janaína Veiga Santos, do Colégio Estadual do Parque Itaipu, lá em Maringá, perguntou assim, seno e cosseno é diferente do triângulo? Não. O seno e cosseno do círculo trigonométrico é o mesmo que você viu lá no triângulo retângulo. Inclusive, a gente desenha, se você lembrar lá no primeiro slide da aula de hoje, está lá o desenho do triângulo retângulo. Então, é o mesmo seno e cosseno. Então, seno de 30 graus, tanto no círculo como no triângulo retângulo, vale meio, tá bom? Se você ligar o 1 lá do eixo Y, né, no 0 lá do eixo X, você faz ali um triângulo retângulo, você desenha a hipotenusa. E é o mesmo estudo, tá? O tempo aqui do quiz já acabou. Vamos ver a resposta aqui, o nosso resultado. Grande parte aqui, ó, 63%, disse que o movimento do Sol é um fenômeno periódico. E é isso aí, apareceu na aula anterior e nós falamos hoje do dia, né? A professora Jaqueline falou também na aula anterior do dia, da consequência do dia e da noite, das horas, enfim. E não só o movimento do Sol, né? Aqui é o ciclo do Sol e da Terra, fazendo os dias, estações do ano, toda aquela maravilha da natureza, da ciência. A questão da maré baixa, que envolve maré baixa, maré alta, que envolve a atuação da Lua, não é mesmo? E também o pêndulo, que também a professora Jaqueline comentou hoje, que são exemplos do que acontece, onde nós podemos verificar na prática os movimentos ondulatórios, os movimentos cíclicos, enfim.
certo? Beleza? E a nossa aula está acabando, gente. Está acabando, mas é um bom espaço para a gente falar com os alunos aqui. Estamos recebendo os parabéns aqui do Jonathan, né? Nós também lhe damos os parabéns para que você participou bastante, aula animada. E também temos aqui a Bruna, ela pediu para a gente falar alguma coisa de novo. Bruna, se ficou alguma coisa na dúvida, procure ver ali de novo a aula, né, acessar novamente, ou entrar em contato com a sua escola, ou mandar uma perguntinha aí mais específica pelo chat, que a gente consegue responder para você, tá? Ou também mandar um recado para o Humberto Assis Júnior, do Colégio Estadual Coronel Costa Neto, de Araputi, está pedindo um salve para toda a cidade. Salve aí, galera de Araputi. E a Nádia Silva, do Colégio Estadual Professor Lisímaco, eu acho que seja aqui em Curitiba, ela está muito ligada na aula Paraná e deu parabéns para nós, professor. Obrigada. Fernanda Alice também diz que a aula é muito legal, pena que já está acabando. E é verdade mesmo. Eu também estou sentindo, passa muito rápido, eu queria mais, mas não dá. A gente gosta desse momento de poder conversar com vocês e também receber o carinho de vocês e mandar para os professores todo o carinho que vocês estão tendo com eles, o pessoal aqui de toda a equipe que faz o Aula Paraná, para que isso chegue até a casa de vocês, que vocês possam dar continuidade na sua aprendizagem, tá? É uma equipe bem grande que trabalha com bastante carinho para vocês. Nós da matemática, que gostamos muito da matemática, né? E a gente vem com muito prazer fazer essa aula para vocês também. E que bom que vocês estão gostando. E na próxima aula, nós vamos estudar a função trigonométrica cosseno. Então, a gente falou hoje na aula, né, da função seno, da função cosseno, né, a gente pensou alguma coisa. E também depois, no futuro, que perguntaram aí da tangente, né? Então, é o assunto das nossas próximas aulas. Então, hoje a gente viu toda essa parte da função seno, né? E que é o mesmo seno lá do triângulo retângulo, tá? Que vocês estudaram, e do cosseno, tá bom? E a gente agradece muito todos vocês. E adorei que vocês mandaram dúvidas para nós, tá bom? Muito obrigada e fiquem bem. Tchau, tchau.